Então, boa tarde a todos e todas. Acho que não as formalidades vou apresentar nessa mesa sobre sustentabilidade. Eu só ia pedir para depois que vocês participem para ficar mais fácil, senão não é para ficar com vergonha. Uma coisa que não sei se o Zé Eli deve ter percebido, apesar de ser um congresso, ele não é um congresso com aquela formalidade acadêmica de... É para que as pessoas se sintam realmente, o meu jornalista aqui, mas também professor, e que todo mundo possa compartilhar e amparar um ao outro nos seus anseios. Eu acho que a ideia maior do congresso é aprender, mas também estar junto e sem muito receio. Então, vou apresentar primeiro o professor José Eli da Veiga. Ele é professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Por 30 anos, foi docente do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade. Publicou 25 livros, entre os quais a Desgovernança Mundial da Sustentabilidade e Para Entender o Desenvolvimento Sustentável, agora de 2015. Acho que esse é o último, né? Ambos pela editora 34. É colaborador da coluna Opinião, do jornal Valor Econômico, e análise da revista Página 22. Além de programas de rádio, que acho que aqui no currículo não está. Como é muito recente, acho que não está. Não tá. Rádio e a Rádio USP. Vou apresentar o André, mas acho que quem começa primeiro na conversa é o José Eli. O André é um estranho no ninho, mas nem tanto, porque ele é um jornalista, com passagens por várias redações, aqui, entre elas, vou colocar o Estado, Veja, Folha, Rádio Jovem Pan. Em especial, ele trabalhou coordenando a Virada Sustentável, que eu acho que isso é uma coisa bem importante, com o Festival de Educação para a Sustentabilidade, fazendo articulação na organização com a sociedade civil e grupos culturais. Tem um currículo aqui bem grande em relação a todos esses trabalhos juntos com a Unesco, Escola Aprendiz e tudo mais. Vamos colocar ele na categoria jornalista amigo do professor. Tá? É porque vão ter outras mesas aqui, e uma das questões que se pega muito é a questão do professor e como ele é retratado pela mídia. Tá bom? Por isso que eu estou... Mas isso a gente conversa depois. Então, José Eli, sinta-se à vontade. Muito obrigado ao Simpro pelo convite. Uma das questões que fez com que a gente tivesse contato com o sindicato é que não só eu participei de atividades do sindicato há alguns anos atrás, um pouco antes da Rio+20, que foi feito havia um ciclo que era uma programação do próprio sindicato, mas depois disso eu precisava fazer uma pesquisa sobre como é que essa questão da sustentabilidade era tratada nas escolas, etc. E a gente organizou, então, uma espécie de um ciclo específico no sindicato, e que o objetivo era... Eu levei alguns colegas lá para falar sobre esses temas, mas o objetivo principal era ouvir os professores que participavam, para ver como é que eles viam essa questão do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, etc. Isso me interessava muito. E nós estávamos com um projeto que já ocorre, que a gente montou uma plataforma que chama Sustentáculos. www.sustentáculos.pro.br. Esse pro aí é de professor, não é muito conhecido, mas... Então, para fazer esse site, era necessário conhecer melhor, como um dos objetivos do site era tentar atingir, principalmente os professores de ensino médio, era preciso conhecer melhor como é que os professores estavam vivenciando essa problemática, como é que isso entrava ou não entrava na escola, e assim por diante. Então, foi um ciclo pesquisa, vamos dizer assim. Para mim, foi mais
É claro que muito complicado, porque a gente fazia isso às quartas à tarde, alguma coisa assim. Então, para os professores, para um professor poder se liberar para ir para uma coisa desse tipo, uma atividade desse tipo, não é fácil. Bom, vocês conhecem melhor do que eu a vida dos professores, o que significa a carga didática enfim. Então, assim, não foi uma coisa que teve uma participação muito grande a ponto de eu poder dizer, então eu tirei conclusões. Mas apareceram coisas muito importantes que serviram para a gente, vamos dizer, tomar algumas decisões em relação a esse site, que eu convido vocês a visitarem. A ideia é fornecer conteúdo para professores, principalmente, mas não só, a gente preferiu deixar mais aberto em termos de educação, porque, por exemplo, se um jovem se colocar essa pergunta, posso falar esse negócio de sustentabilidade, ou adjetivo sustentável pregado a várias coisas e tal, é possível que ele pergunte em casa, em vez de perguntar na escola. E, portanto, um pai de adolescente, de repente, se vê na situação de ter que dizer para o filho o que é sustentabilidade. Provavelmente estará em maus lençóis, e dificilmente saberá explicar. Então, o mais provável é que ele vai enrolar. Isso também deve acontecer com professores. Quer dizer, se o professor, isso não faz parte da disciplina, que ele não está planejada nenhuma aula sobre esse assunto, nada disso, mas se um aluno provoca, ele também pode ser pego de sopetão, assim, e é uma coisa confusa. Eu acho que é uma ótima oportunidade que nós estamos tendo aqui, principalmente de poder ter esses dois canais aqui, né, que o meu, eu me dedico a esse assunto há muitos e muitos anos, foi sempre a minha linha de pesquisa, muito antes de chamar isso de sustentabilidade, né, porque eu comecei a tratar desse assunto como pesquisador nos anos 70, no começo dos anos 70, e, na verdade, eu vou tentar dar um pouco essa historinha. Essa é uma ideia que surgiu, na melhor das hipóteses, no fim dos anos 80, né, basicamente em 87. Então, vamos dizer, 15 anos antes da gente chamar isso de sustentabilidade, eu já pesquisava sobre o assunto, e teve um período longo em que isso era chamado de ecodesenvolvimento, não era desenvolvimento sustentável. Quer dizer, o próprio PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, usava a expressão ecodesenvolvimento, e usou a expressão ecodesenvolvimento desde a sua criação, em 73, até 87, quando saiu o relatório Nosso Futuro Comum, que é o relatório Brundtland, que aí a expressão desenvolvimento sustentável emplacou, então o próprio PNUMA esqueceu o ecodesenvolvimento e passou a usar a expressão desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade, do jeito que a gente usa agora, como uma palavra só, né, um substantivo, é mais novo ainda, porque foi depois que saiu. O desenvolvimento sustentável emplacou com o relatório Nosso Futuro Comum, às vezes fala relatório Brundtland, que é o nome da coordenadora. Demorou um tempinho para realmente ser consagrado, foi consagrado na Rio 92. Então, a partir da Rio 92, ficou meio que obrigatório as pessoas ouvirem falar de desenvolvimento sustentável. E, aos poucos, o substantivo foi aparecendo. Então, é bem mais recente, eu diria mais recente que a Rio 92, com certeza. Bom, e a gente foi se acostumando a usar, e, na verdade, cada um, acho que tem uma maneira de encarar isso. O André vai dar um bom depoimento importantíssimo aqui, porque ele lida com tribos as mais diversas nessa virada. É diferente de, por exemplo, eu tenho o viés uspiano, para não dizer nem universitário, tento um diálogo com o professorado do ensino médio, principalmente, mas, mesmo isso, é muito restrito. Lá na Virada Sustentável tem gente, embora seja uma atividade essencialmente educacional, né, cultural, digamos assim, mas a tua preocupação é educacional. Mesmo assim, é um universo muito mais amplo do que a gente está acostumado a falar em termos de ensino, vamos dizer.